processo de organizar significa pegar uma parte e transformá-la em algo mais estruturado, classificado, de fácil acesso, com uma ordem que seja possível de se entender, de se recuperar, se manipular. Um item fundamental dentro da organização é se estruturar a organização. Para se chegar numa estrutura, deve-se inicialmente avaliar os objetivos da organização. Com base nesses objetivos, se identificam os recursos necessários, se avaliam os recursos que já existem e se estrutura, se organiza de uma forma que seja melhor realizada a divisão do trabalho. Para se fazer essa divisão do trabalho, deve-se definir responsabilidades e autoridades. Os dois itens devem estar consistentes. Infelizmente, muitas vezes as pessoas têm muita responsabilidade, mas pouca autoridade para resolver as situações. Isso causa muito problema, muita dificuldade dentro das organizações. Tendo isso bem estruturado, se define uma estrutura organizacional que vai apresentar como a organização deve funcionar, como é a hierarquia, como são os comandos, como a organização é definida e como ela funciona. O processo de organização geralmente leva à definição de um organograma empresarial. A maneira tradicional de representar um organograma é como está sendo visto. Se mostram em retângulos as unidades, os cargos, as responsabilidades que se tem dentro da organização. As linhas representam a comunicação, a hierarquia que existe entre os diferentes unidades definidas. A verticalidade mostra no topo as posições com mais poder, mais comando, e os níveis mais baixos mostram os níveis mais operacionais. O organograma mostra então as responsabilidades, que são as obrigações, deveres das pessoas, para poder realizar que tarefa que a pessoa tem a obrigação de cumprir, que ela é responsável realmente e vai ser cobrada por aquilo. O cargo é uma unidade de trabalho, menor unidade, que é onde se definem as tarefas que realmente a pessoa vai desenvolver. A autoridade é o direito legal de comandar. Por meio da autoridade, que as pessoas que estão num nível considerado inferior dentro do organograma têm a obrigação de respeitar e aceitar aquele comando. Além disso, ao se ter autoridade, aquele que a tem, ele é responsável por gerenciar os recursos organizacionais. Tradicionalmente, há 4 níveis principais de hierarquia dentro das organizações. No nível mais alto, executivo, a presidência, que é quem tem mais poder. Abaixo, os diretores, que respondem por uma parte significativa das organizações. Abaixo dos diretores estão os gerentes, que também têm sob seu comando geralmente diversas pessoas, e esses comandam supervisores de equipe, que são o último nível, geralmente representado dentro do organograma, que tem o comando direto sobre as pessoas, sobre as equipes. Podem existir ainda equipes autogeridas que não têm um supervisor, que a gente vai falar posteriormente. Uma estrutura organizacional pode ser de diferentes formas. Ela pode ser o que a gente chama de aguda, que é uma estrutura bastante hierárquica, com muita burocracia, muitas vezes, muitos níveis, onde as pessoas, para poderem conseguir uma decisão, têm que subir no nível hierárquico para poder ter autorização, poder posteriormente voltar. Essa estrutura, ela pode levar à lentidão, a dificuldades. Por exemplo, quando uma pessoa tem que pedir uma coisa de outra pessoa, de outro setor, talvez tenha que subir em vários níveis hierárquicos, depois descer para se ter o acesso a essa pessoa. Isso dificulta muito. Hoje em dia, as organizações trabalham com estruturas mais achatadas. Uma estrutura mais achatada, ela permite maior dinamismo, ela permite que as pessoas não tenham tantos níveis hierárquicos no meio. Isso permite com que elas se comuniquem com mais agilidade, mais rapidez, tendo respostas mais rápidas e tornando a organização mais ágil.
É importante perceber que os organogramas também representam assessorias. O nível de assessoria representado pela caixa vermelha no desenho, ele mostra que alguém dá apoio, suporta aquele que está representado num nível mais alto do que o seu na hierarquia. Mas significa também que ele não tem poder sobre aqueles que estão abaixo, porque eles não estão abaixo diretamente dele, estão abaixo diretamente daquele que é também o seu chefe.